Olá, pessoal! Esse vídeo de hoje é para as pessoas que querem uma voz mais grossa e masculina, para aqueles que procuram aumentar a sua confiança através de uma mudança no tom de voz e também para pessoas trans que desejam alinhar a sua voz com a sua identidade de gênero. Bom, mudar o timbre da voz para torná-la mais profunda ou mais masculina é algo que agora pode ser conseguido através de tratamentos médicos, cirúrgicos ou uma combinação destes. Um otorrinolaringologista especialista em voz pode ajudá-la a alcançar essas mudanças com segurança e eficácia. Nem todas as pessoas são candidatas a esses tratamentos. Por isso, o primeiro passo é realizar um estudo detalhado das pregas vocais por meio de laringoscopia e videoestroboscopia. Com essas informações, determinarão se é possível fazer as alterações desejadas em sua voz. E quais são as razões pelas quais um homem pode ter uma voz muito aguda? Muitas vezes, uma voz aguda é devido às cordas vocais estarem muito esticadas ou tensas ou afinadas, devido à falta de desenvolvimento da laringe ou falta de espessamento das pregas vocais durante a puberdade. Também pode ser devido à presença de lesões que provocam diminuição da região vibratória ao nível das pregas vocais ou uma tensão excessiva delas. O tom da voz nos homens, inclusive naqueles com vozes agudas, é o resultado de uma combinação de fatores genéticos, hormonais, físicos e, em alguns casos, comportamentais. Algumas das causas mais comuns pelas quais o homem pode ter uma voz aguda são fatores genéticos. A genética ela desempenha um papel crucial na determinação das características da voz. Alguns homens têm naturalmente cordas vocais mais curtas e finas, o que produz uma voz mais aguda. Em segundo, pode ter alterações hormonais durante a puberdade. A testosterona é um hormônio responsável pelas alterações da voz durante a puberdade. Em alguns homens, níveis mais baixos de testosterona ou uma resposta reduzida a esse hormônio podem resultar em uma mudança menos pronunciada na voz, mantendo-a mais aguda. Também pode ser por condições endócrinas. Distúrbios endócrinos como hipogonadismo, que é a produção insuficiente de hormônios sexuais, podem afetar a profundidade da voz. Em quarto, a anatomia do sistema vocal, o comprimento e a espessura das cordas vocais, bem como o tamanho e o formato da laringe e das cavidades ressonantes, como a boca e os seios da face, influenciam também no tom de voz. Pode ser por fatores psicológicos, em alguns casos, fatores emocionais ou psicológicos influenciam a voz, estresse, ansiedade e outros estados emocionais podem causar tensão nos músculos da laringe, afetando o tom de voz. Também pode ser por cirurgias ou traumas, cirurgias que causam lesões nas estruturas das cordas vocais podem causar alterações no tom da voz, e é importante lembrar que voz aguda no homem não é normal, principalmente se houver mudança repentina no tom da voz, ou se for acompanhada de outros sintomas. É aconselhável consultar um laringologista para destacar qualquer outro problema. A puberfonia também é conhecida como falsete funcional. A laringe sofre alterações de tamanho e posição, tanto em homens quanto em mulheres, durante a puberdade. O tom da voz masculina cai cerca de 1/8 musical durante a mutação da voz, e a voz feminina cai de 1 a 3 semitons. Quando essa alteração acústica não ocorre após a maturação física normal, diz-se que o indivíduo apresenta falsete funcional. Isso ocorre com mais frequência em homens do que em mulheres, mas pode ocorrer em ambos. A masculinização da voz refere-se ao processo de alterações das características da voz
para que soe mais tipicamente masculina. É a mudança do tom da voz do agudo para o grave, para engrossar a voz e torná-la mais masculina. A masculinização da voz geralmente envolve mudanças em vários aspectos da voz, incluindo, mas não limitado, a tom, ressonância, entonações e padrões de fala, e volume e projeção. Quanto ao tom, o tom refere-se à frequência fundamental da voz. A masculinização busca diminuir esse tom para que fique dentro da faixa tipicamente masculina. A ressonância refere-se como um som que vibra nas cavidades do corpo, como garganta, boca e seios da face. Os homens tendem a ter ressonância mais baixa, devido a diferenças na anatomia do trato vocal. Os padrões de entonação e fala podem variar entre os gêneros. A masculinização da voz pode incluir trabalhar esses aspectos para alinhá-los mais estritamente com os padrões tipicamente masculinos. E, quanto ao volume e projeção, ajustar o volume e a forma como a sua voz é projetada também pode fazer parte desse processo. Esses tipos de tratamentos foram projetados principalmente para alterar a voz em pacientes do sexo masculino que apresentam voz muito aguda, ou em pacientes do sexo feminino que estão em um contexto de transição de gênero do feminino para o masculino. Nem todos os pacientes que desejam esse tipo de tratamento são candidatos a ele. É necessário passar por uma série de avaliações, avaliação de laringe, para poder sugerir o tipo de tratamento ou cirurgia que melhor se adapta a cada paciente. O processo de recuperação para esse tipo de cirurgia deve ser levado muito a sério e exige muita disciplina durante os meses anteriores e posteriores à cirurgia. Os tratamentos são multidisciplinares e incluem um trabalho conjunto de um otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo e um endocrinologista. Também conhecida como laringoplastia de redução de tom ou laringoplastia de relaxamento, baseia-se principalmente no conceito de redução da tensão das cordas vocais, modificando cirurgicamente a estrutura laríngea, a estrutura cartilaginosa, que contém as cordas vocais. Também conhecida como laringoplastia de masculinização por injeção vocal, baseia-se principalmente na injeção de um hormônio diretamente nas cordas vocais de forma seriada até que o tom de voz desejado seja alcançado. Os resultados são alcançados em poucas semanas. Existem hormônios que podem causar espessamento das cordas vocais, o que resultaria em uma voz mais masculina. No entanto, nem todos os homens experimentarão um aprofundamento completo no tom de voz com os hormônios. Alguns podem descobrir que praticar várias técnicas vocais ou trabalhar com um fonoaudiólogo pode ajudá-lo a desenvolver uma voz mais confortável e apropriada. Contudo, os resultados podem variar e nem todas as características da voz são afetadas. As alterações na voz podem começar algumas semanas após o início da testosterona, primeiro com uma sensação de coceira na garganta ou uma sensação de rouquidão. Em seguida, sua voz pode falhar um pouco conforme você entra no seu novo tom, e qualidade de voz. O uso de hormônios envolve riscos e benefícios que são explicados e acompanhados por um endocrinologista. Quanto aos exercícios orientados por fonoaudiólogo, que podem consistir em exercícios de voz falada e cantada, e em alguns casos, exercícios e manobras físicas diretamente no pescoço, na altura da laringe. Então, ela vai trabalhar tom, que é a frequência fundamental média da fala de homens adultos,
que é aproximadamente de 107 a 120 Hz. Por outro lado, para as mulheres é de 189 a 224 Hz. Para que a frequência vocal seja percebida como a de um homem, é bom que fique abaixo de 165 Hz. Também será trabalhada a prosódia, que é a melodia da fala, e inclui mudança de volume, tom e ênfase. Por exemplo, os homens tendem a usar uma acentuação ou intensidade para dar ênfase, enquanto as mulheres tendem a apresentar maior variabilidade no tom. Outro aspecto que será trabalhado é a ressonância vocal. Esse termo geralmente se refere à percepção de vibrações ao usar a voz. A localização da ressonância vocal não depende inteiramente do gênero. Você pode ter uma ressonância gutural, na qual as vibrações estão centradas na garganta ou no peito, ou uma ressonância frontal, na qual as vibrações são sentidas ao redor dos lábios e do nariz. O seu laringologista e um especialista em fala, o fonoaudiólogo, de linguagem, podem ajudá-lo a encontrar uma ressonância saudável que reflita a sua identidade. Isso requer prática, exploração e experimentação com a voz. Embora estes tipos de cirurgia sejam seguros, pode haver complicações. As complicações dependem do procedimento realizado e podem ser resumidas em disfonia permanente, perda de alcance vocal, infecções, formação de cicatrizes e granulomas, falta de ar ao respirar, assimetria no comprimento das cordas vocais e etc. Se você gostou dessas informações, peço que deixem seu like e compartilhem esse vídeo para quem precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.